Bom, na aula de hoje a gente vai estudar então ondas planas. O que diabo é uma onda plana? Primeiro vamos dizer que eu vou omitir algumas coisas para vocês aqui. A gente vai começar com a solução geral de uma equação da onda em 3 dimensões. Eu não vou demonstrar isso aqui para vocês, até porque segue muito para a linha é muito parecida com o que a gente fez no caso unidimensional. Tem alguns complicantes aqui, mas eles vão desviar muito do meu objetivo. Então a solução, no caso uma onda tridimensional, é basicamente essa, né? E agora eu tenho esse K aqui que é chamado de vetor de onda, tá? Ele é um vetor de onda. Bom, esse sujeito ele vai permitir então que eu tenha 3 comprimentos de onda, um em cada direção, basicamente, né? Porque isso é um vetor. Esse R aqui é o R tradicional e eu tenho o ômega aqui, que é a minha frequência angular. Nós vamos dar um caso particular desse sistema, que é aquilo que eu chamo de uma onda plana. Tem outros tipos de onda, a gente vai estudar esse aqui, que é o mais banal de todos. Então, nesse sistema, é uma onda eletromagnética, tá? Então, eu tenho que E, nesse caso, ele vai ser dado por uma constante E0, que é um vetor. E isso vai estar apontado na direção E na I, KZ menos ômega t. Então, eu podia ter escrito cosseno e seno aqui, mas eu vou manter como E na forma mais genérica. E eu tenho então que H0 vai ser igual a E na I KZ menos ômega t. E agora a questão é a seguinte, tá? Esse E0 e esse H0 são dois vetores, né? Essa onda ela se propaga na direção de Z, ó, tá certo? E ela é planar, tá? Infinita e planar. Então é como se fosse um plano que estivesse oscilando aqui. Eu vou depois representar para vocês essa solução de uma maneira mais adequada, mas por enquanto é bom pensá-la como um plano aqui. Eu estou representando aqui como se fosse as cristas da onda, tá? Para ficar visível aqui, para ser factível, é isso. Mas essa onda está se propagando na direção positiva de Z. Beleza. Então, o que acontece? Essa onda ela tem que obedecer às equações de Maxwell, tá? Então, em particular, ela tem que obedecer que o rotacional de E vai ter que ser igual a menos μ0 derivada de H em relação ao tempo. Isso vai me impor condições sobre esse E0 e esse H0, como a gente vai ver logo na sequência. Bom, essa quantidade aqui, ela vai ser dada por μ0. Tem um menos aqui, que vai cancelar com esse menos aqui. μ0 ômega H. Tá certo? Porque a derivada de E vai ser o próprio E, né? É isso. Multiplicado por I. Tá certo? Tem um I aqui que sobra dessa conta. Eu tenho que o rotacional de H fazendo uma conta similar que eu vou omitir aqui para vocês, vai ser menos ε0 ômega E. Tem que ter um I aqui em algum lugar.
Mas eu sei que o rotacional de E, o rotacional de E, ele vai ter que ser dado por, na direção AX, derivada em relação a X, de EX, a Y derivada Y, e Y, e a Z derivada na direção Z, EZ, e isso é, no final do dia, dado por. Vocês lembrem que bom, o que vai acabar acontecendo aqui, esse campo só depende de Z, tá? Então ele não vai depender de X e Y, então a maior parte das derivadas são nulas. As derivadas que sobram são as que tem Z, então vai ficar a derivada de Z de EY na direção AX menos a derivada de Z EX na direção AY. E isso aqui vai ser igual a um I K EY AX menos um K EX AY. Tá certo? Aqui é o campo na direção Y, tá? Eu já usei o fato de que eu já agrupei aqui, tá? Senão é simplesmente o E0, porque eu já usei o fato da propriedade que a derivada de E na I é própria E na I. Bom, aí o que acontece? Daqui eu concluo que essencialmente essa quantidade ela vai ser igual a I K na direção a Z vetorial E. Para se convencer disso, vocês podem calcular essa quantidade por esse aqui, vocês vão ver que vai dar exatamente a mesma coisa. E isso é igual a I μ0 ômega H. Tá certo? Beleza. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar isso aqui, vou escrever aqui. Rho vetorial de E é igual a K AZ vetorial E, e isso é igual a μ0 ômega H. Bom, beleza. Então agora eu vou apagar essa conta aqui. E eu vou deixar como exercício para vocês mostrar que no caso do rotacional, né? No caso do rotacional,
eu vou ter o seguinte, eu vou ter que... É uma conta exatamente igual a essa, que K, isso vai ser igual a K vetorial H. Bom, o que eu posso concluir disso? Eu posso concluir disso, então, que, por simetria aqui, primeiro que K vetorial H0 vai ser igual a menos ε0 ômega E0, tá certo? Posso demonstrar isso. E aqui eu tiro uma relação importante. Eu tiro que K, H0 e E0, os três formam eixos perpendiculares, tá certo? Então, se E0 está numa direção, H0 vai ser perpendicular a ela e K vai ser perpendicular a ela. Além disso, eu concluo que, em módulo, E0 ômega, tirando o módulo dessas duas equações aqui, módulo de E0 vai ser igual a módulo de KH0. Supondo que E0 e H0 aponte numa determinada direção, digamos a x, o que eu vou conseguir mostrar no final do dia é que, em termos considerando E0 e H0 modos dos vetores, né, eu concluo então que H0, para um mero realinhamento dessas coisas, o módulo de H0 inicial com vetor, né, isso vai ser ε0 ômega sobre K E0. Beleza. Então, o que eu tenho daqui? Daqui eu tiro que eu tenho um triangulinho aqui, uma tríade, na verdade, onde eu tenho, por exemplo, E, H e K, eles são perpendiculares desse jeito. Então, H oscilando me gera um E oscilando, e essa onda, como um todo, se propaga na direção K. Tá? Então, é isso que acaba acontecendo. Então, a minha onda eletromagnética, eu tenho que E e H são campos oscilantes, perpendiculares, e os dois são perpendiculares à direção de propagação, nesse caso específico. Se eu somo várias ondas planas, eu posso obter basicamente a propagação de qualquer outra onda no final do dia. Tá? Isso a gente vai explorar essas questões de mecânica quântica longamente. Tá? Mas então essa aqui é uma solução bastante padrão. Tá? Então isso aqui é um caso bastante típico, bastante representativo do meu sistema. E eu posso construir com base nele quase qualquer outro caso, tá? No final das contas. Bom, eu vou mostrar para vocês uma visualização disso na sequência. Bom, então aqui, conforme prometido, né, tem uma representação, aqui é um pouco diferente do caso que eu estou tratando, mas a ideia é a mesma. Eu tenho o campo E e o campo B. Vocês veem que eles estão oscilando, né? E eu tenho a minha propagação no sentido perpendicular, tá?
Esse aqui é o exemplo da Wikipedia, tá? Então eu tenho a minha onda se propagando de forma perpendicular aos dois campos.